Agora chegou o nosso momento do plantão médico. Então manda a pergunta pra gente, 12996057731. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a tendência do brasileiro é viver cada vez mais. A expectativa de vida, que era de 69,8 anos no ano de 2000, segundo o IBGE, é atualmente de 75,5 anos. Isso não só aumenta o período em que uma pessoa pode precisar de auxílio, mas também torna mais comum que os filhos acompanhem diferentes fases do envelhecimento dos pais. E como os filhos estão enfrentando essa questão? O que é preciso observar, nossos pais, para garantir mais qualidade de vida para eles no envelhecimento? Para nos ajudar com essa e outras questões, a gente conversa com a geriatra, a doutora Marta Maria Malui. Seja muito bem-vinda, doutora. Saudades de você. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Doutora, a gente até começou falando um pouquinho disso ali, né? A gente vai vendo os nossos pais envelhecer. E eu acho que, às vezes, né, as pessoas falam, envelhecer, quando a gente se olha no espelho, se vê envelhecendo, sei lá, parece que dá um choque quando a gente para e olha. Mas acho que quando a gente observa os nossos pais envelhecer, também é um pouco chocante, porque a gente sempre quer que eles sejam eternos e que, na nossa memória, eles sejam como a gente sempre lembrou, né, numa meia-idade. Mas é necessário a gente fazer essa observação, né? Sem dúvida. E uma coisa interessante é que hoje a gente observa os pais envelhecerem muito mais do que em décadas anteriores, né? E a gente tem a oportunidade de vê-los, né, envelhecendo de formas bem distintas. E, ao mesmo tempo, a gente poder acompanhá-los, claro, estar perto é muito importante. E é uma forma também da gente sempre pensar, né, como a gente quer envelhecer, né? A gente cuida do nosso velho de hoje e pensando que nós também seremos, né? Exatamente. E é um grande privilégio poder acompanhar. Eu acho que quem tem essa oportunidade, com certeza, pode se beneficiar bastante. Quando a gente fala de algumas doenças comuns, doutora, a partir dos 60 a mais, o que a gente pode pensar em doenças? Então, vamos lá. Bom, as principais doenças crônicas, né, para os idosos, estão relacionadas às doenças mais comuns também na idade adulta. Então, doença cardiovascular, diabetes, tabagismo, né, não podemos esquecer, né, não há dose segura para cigarro, fumo e etc. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma maior incidência de outras doenças, né? Doenças oncológicas, o câncer, independente, né? Quanto mais idade, maior o risco de surgirem aí alguns tipos de câncer. As demências são muito comuns e relacionadas também a um processo de envelhecimento não saudável, né? Então, essas são as mais comuns, né? E além disso, a gente tem que entender que o corpo muda com o envelhecimento, né? Não tem como, a gente vê isso no dia a dia nosso. Sim. E claro, os filhos que têm os pais em casa percebem isso, né? O pai ou uma mãe que antes era muito mais ativo fisicamente, tinha um pique, né, na infância dele, e talvez esse pai hoje aos 80 anos tenha um pique diferente, né? Então, uma coisa importante é que como o envelhecimento muda o nosso corpo, se a gente tem um envelhecimento junto com doenças, o nosso corpo pode ser mais frágil, aquele idoso pode se tornar mais dependente, né? Então, por isso que a gente sempre comenta, né? O envelhecimento ele é bastante heterogêneo, né? Então, fazer um acompanhamento, ter bons hábitos de saúde, bons hábitos de vida, na verdade, proporcionam aí uma velhice mais autônoma, independente. Quando você fala de autônomo, né, independente, acho que todos nós, né, principalmente quando vamos envelhecer, você fala assim, mas eu já vivi tanto nessa vida, eu quero a minha independência. Sim. Mas existe uma hora que a gente precisa medir um pouco isso, né, principalmente para os pais ou para os avós que gostam de morar sozinhos, e eles têm esse direito de morar sozinhos. Mas quando é necessário a gente começar a se preocupar, ou ver se essa casa está adaptada, por exemplo, como que a gente pode observar isso e melhorar? Perfeito. É uma situação muito comum do dia a dia. Como geriatra, né? Então, são vários perfis de idosos que a gente atende e é extremamente comum atender uma pessoa que fala, mas eu quero continuar morando sozinha. Não, mas eu não quero ninguém me ajudando. Ok, mas para a gente continuar assim tão independente, a gente precisa se certificar de bons hábitos de saúde, atividade física, boa alimentação e tudo mais. E uma coisa que a família, né, as pessoas mais próximas têm que prestar atenção é que se o idoso tem uma cognição boa, para ele estar em casa seguro, né, sem acontecer ali alguns acidentes, né,
Claro, fisicamente esse idoso também tem que ter uma boa saúde física. Ele precisa, né, de ser apto a tomar um banho sozinho, se vestir corretamente. Se toca uma campainha, ele escuta, ele atende. Ele vai saber falar um interfone, por exemplo, para não abrir uma porta para estranho. Uma coisa importante, né, esse idoso, por exemplo, essa pessoa, né, que mora sozinha, e se ela um dia cai no chão? Ela tem condições de se levantar sozinha? Se acontece alguma coisa, ela vai saber pedir ajuda? Então, claro, morar sozinho, né, é um ato de independência. Jovens, né, sempre sonham em sair de casa, morar sozinho. E muitos idosos querem continuar, mas para isso a gente tem que ter o básico muito bem feito e principalmente pensando em segurança e, claro, os cuidados de saúde, né? Com certeza. Isso é importantíssimo. O ambiente muda, o jeito que nós, né, quando ficamos mais velhos, o jeito que a gente caminha muda. Então, na hora de caminhar, às vezes a gente só fica arrastando o pé, não levanta mais. Então, se eu tenho muito tapete, muitos enfeites, enfim, tudo isso pode se tornar um problema para aquela pessoa, né? Não mais morar sozinha. Então, para a gente poder morar sozinho, a gente precisa se adaptar, né? E as pessoas idosas, elas também precisam se adaptar ao envelhecimento, né? Com doenças acaba sendo um pouco mais dificultoso, né? Mas essa adaptação, ela é importante para a pessoa ter autonomia, para ela ter essa independência, né? Exato. E poder escolher. Porque às vezes no dia a dia a gente acaba encontrando situações que não tem forma, né? Não, é incompatível com a vida uma pessoa às vezes morar sozinha, porque já não se alimenta mais, não cozinha, não toma remédio corretamente, né? Enfim, cai no chão e fica caído até alguém poder socorrer, né? Então, isso é muito triste. Isso é muito triste, E se você, né, é o que a doutora falou, se tem, sei lá, seus pais, seus avós têm uma boa saúde, enfim, mesmo assim, auxilie, né, com essa coisa do tapete, com essa coisa do celular, de colocar despertador, né, pra hora do remédio, por exemplo, porque a gente sabe que a gente esquece, né? Então não tem como cobrar. Doutora, mas e quando a gente fala de doenças, por exemplo, como o Alzheimer, por exemplo? Como a gente deve lidar, né? Porque às vezes a gente cria expectativas e elas são frustradas, porque, né, a gente não vai receber de repente o que a gente espera como filho ou como neto, como era há 10 anos atrás, por exemplo. Como lidar com essa situação? Tá. Bom, a demência de Alzheimer, né, a demência mais comum nas pessoas idosas. E, bom, quanto mais a gente entende a evolução da doença, o caminho que ela toma, melhor a gente vai saber lidar ali com essas frustrações, né? Então, bom, a pessoa com a demência de Alzheimer, ela depende do momento que a gente conhece, né? Se é uma demência num caso mais inicial ou em casos mais avançados, né? A nossa atuação vai ser um pouco diferente. Então, quanto mais dependente for aquele idoso, e é uma coisa que a demência causa, né? Essa dependência. Então, é a dependência para lidar com assuntos financeiros, para fazer uma compra de supermercado, sair na rua e voltar para casa direitinho, porque às vezes se perde no caminho. E então, em fases mais moderadas, a pessoa já não tem mais noção de, por exemplo, como passa um café e deixa fogão aceso o tempo inteiro. Pode confundir sal e açúcar. Confunde óleo de cozinha, aquele, né, amarelinho com detergente, isso já aconteceu. Então, assim, à medida que a pessoa vai se tornando mais dependente, a família, óbvio, precisa entrar e coordenar esses cuidados, né? Ter uma rotina no dia a dia, uma sequência de cuidados, horários de remédios, de tomar banho, enfim. Toda aquela rotina que a gente tem no dia a dia, a pessoa com demência, ela precisa que alguém ajude a colocar isso em prática. Em fases iniciais, a pessoa com demência, óbvio, ela vai falar, eu quero suco de morango, eu não quero suco de limão. Mas vai chegar em algum momento que essa pessoa não vai expressar isso mais, né? Então, claro, quanto maior vivência aquela pessoa, né, aquele familiar, aquele cuidador tem com aquela pessoa, ele vai prover todos os cuidados e, ao mesmo tempo, acaba respeitando a vontade daquela pessoa, né? Porque, assim, a pessoa que envelhece, ela continua tendo as suas preferências, sua personalidade, ela tá ali, né?
E na demência isso acompanha também, embora, né, o quadro com um paciente com demência, enfim, acaba se tornando muito dependente, depois com pouca interação, mas ele ainda tem ali as suas preferências. Então, quanto mais você conhece a pessoa, mais você consegue cuidar dela e respeitá-la, né? Então, isso é muito importante. Aí faz a diferença no cuidado. Faz toda a diferença. Faz. Doutora, só pra gente finalizar, quando a gente fala de geriatra, né? As pessoas falam assim, mas eu não tô na idade ainda de procurar um geriatra, né? E é importante a gente pensar que o envelhecer faz parte da vida e a gente tem que fazer isso com saúde. Então, sem dúvida. Qual o melhor momento pra gente procurar um geriatra? Perfeito. A gente envelhece todo dia, né? Então, assim, o que eu brinco, tem que ir antes, certo? Não existe a idade, o número ideal, né? Por lei, né, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, idosos no Brasil são considerados a partir dos 60 anos, né? Para alguns direitos a mais é aos 65. Mas a pessoa, a partir dos 60 anos, ela já pode ir ao geriatra. Embora tenha pessoas mais jovens, de 40, 45, que procuram um médico geriatra para ser um médico referência. Então, assim, uma mulher aos 45 anos... ao geriatra, ela ainda vai precisar ir ao ginecologista para fazer alguns exames preventivos, enfim. Mas o geriatra coordena, é uma pessoa que pode ser uma referência, às vezes, numa dúvida. Acontece alguma intercorrência clínica, infecciosa, a pessoa pode ir até um geriatra para ter um planejamento ali, né, do seu cuidado de saúde. E claro, quanto antes a gente for, melhor a gente consegue planejar a nossa velhice, né? E claro, quem já envelheceu, quem já tem alguma comorbidade, alguma dependência, né? O idoso mais frágil, ele ir até o geriatra é uma forma da gente organizar um pouco, né? Todas as doenças, organizar todos os cuidados, né? E organizar essa rotina no dia a dia. E a gente tenta, de uma certa forma, estabelecer o que é prioridade. Então, tem o que é prioridade para a pessoa, para o paciente, e tem aquela prioridade que o profissional enxerga e fala, olha, a gente precisa intervir nisso aqui, senão teremos complicações no futuro. Então, esse acompanhamento com o geriatra, ele é importante por isso. A gente consegue planejar ações, né, para ter bons efeitos a curto, médio e longo prazo. Longo prazo. Qualidade de vida, que é o que a gente merece, né? Afinal de contas, você trabalhou tanto nessa vida, você merece envelhecer com saúde e com qualidade de vida. Doutora, seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada. Você de casa, aproveita para seguir a doutora na internet, @maluisaúde, está aparecendo aí para você. O consultório é o 12-3125-7710. Perfeito. Um beijo, viu? Obrigada Mais uma vez.